Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Hoje vai ser aquele bate-papo, né, mais reflexivo, mas muito importante, principalmente, né, para você que gasta mais de 15 mil reais, não entende de milhas, gosta de viajar e ainda não tem o nosso serviço de gestão de milhas, né? O que é que nós fazemos, né, pelos nossos clientes, né? Então, logo de entrada, a gente faz uma consultoria de cartões, né? Então a gente já organiza toda a vida de cartão dele, vê o que é que está de cartão que não vale a pena, vê cartão que às vezes não pontua, né? Às vezes ele tem possibilidade de pegar cartões melhores, está usando um cartão que não é adequado para a realidade dele. Toda essa análise a gente já faz na call de onboard, né? Então a gente já alinha, né, com o cliente as melhores opções de cartões, né, para o perfil dele. Então, logo de cara já tem esse grande benefício, né? Fora isso, né, você vai ter durante 12 meses um especialista em milhas e um agente de viagens, né, exclusivo, né, para as suas demandas. Então, você está querendo fazer uma viagem para São Paulo? Manda a demanda para a gente vai analisar, ver os seus clubes, ver o que é que a gente tem de emissões interessantes nas datas que você precisa e vai tentar maximizar ao máximo o uso de suas milhas, né, para você sempre estar utilizando elas da melhor forma possível, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você tem lá uma certa quantidade de milhas, né? E termina emitindo naquela companhia aérea que você tem milhas, mas é uma passagem que está o dobro do preço em outra companhia. Então a gente sempre vai estar, né, orientando sobre a melhor emissão naquela data, né? Então, às vezes você tem um voo barato que você precisa fazer para Recife, só que você só tem milhas na Latam. E aí na Latam está muito caro, mas na Azul está barata. E você não tem milhas na Azul. Não tem problema, porque a gente emite pela nossa agência, né, com um preço diferenciado para clientes de gestão de milhas, né? Então os nossos clientes sempre saem ganhando. Eles sempre vão ter a melhor emissão, né, para o destino que ele quer, né? Independente da forma que a gente emite. Né? Milhas é apenas uma forma, né? Um mecanismo que a gente tem para ajudar a baratear. Mas a gente tem outras estratégias que a gente usa aqui, né? Como skip legged, né? Stop over, né? Até na pagante, né? Muitas vezes o cliente fica ali bitolado milhas, 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 mas na pagante talvez está muito mais barato do que milhas, né? Então, importante é você saber buscar, né? Saber fazer aquela filtragem, né, de passagem, saber o período mais barato, a companhia, os benefícios de cada uma, né, e adequar à realidade do cliente. Então, a gente já faz tudo isso aí, né, de mão beijada para todos os nossos clientes de gestão de milhas, né? Então, outra oportunidade que muitos de vocês podem estar perdendo, por exemplo, a gente estava agora mesmo em conversa com uma possível cliente, né, que está só esperando o marido chegar para fechar a gestão com a gente, de que ela montou ano passado uma casa inteira que eles estão construindo, simplesmente indo na casa de material de construção, comprando material no débito ou no Pix, vai comprando, mobiliou a casa toda, né, indo em lojas e comprando, sendo que se ela tivesse um gestor, com certeza boa parte desses gastos aí se converteriam em passagens, né? Tanto com as compras bonificadas, né, do mobiliário dela, quanto até material de construção, a depender do estado que a pessoa mora, já tem, né, loja de material de construção online e que a gente consegue também. Mesmo não tendo, a gente orientaria para utilizar o cartão que mais pontua para estar lucrando nisso, né? E só na anamnese inicial que a gente fez com ela, só tem um cartão, o C6 Black, que ela já, pelos gastos dela, ela consegue tranquilamente pelo menos um Carbon, que já é bem melhor. E ela disse que hoje o gasto, maior parte dos gastos dela vai para o cartão XP, né? Que hoje dá apenas investbacks, né? E não geram milhas. Então,
essa é a grande importância de você ter um gestor de milhas para você, porque todos esses erros seriam muito combatidos por nós, né? Para você estar, né, passando a acumular muito mais do que sem as devidas orientações, né? Então, cara, é um serviço que se paga muito fácil, né? Quem gasta a partir de 15 mil, faz pelo menos uma viagem internacionais, 2 nacionais, cara, a gente não teve nenhum caso hoje que os clientes já tiveram 100% do investimento já na primeira emissão internacional, né? Então, assim, hoje, nossa carteira de clientes, nenhum que fez a sua primeira emissão internacional, né, já não teve o seu retorno nela, né? O cliente que teve o menor retorno hoje, na primeira emissão, né, que já fez várias outras para ele, internacional, foi o valor investido mais R$ 900, né? Então, a nossa gestão hoje, a gente cobra R$ 5.000, ele pagou R$ 5.000, e na primeira emissão internacional que ele fez, ele e a esposa, ele teve uma economia de 5.900, certo? Isso porque ele não tinha nada de milhas. A gente emitiu 100% pela nossa agência, e só o desconto que nossa agência deu para ele, ele já teve a anuidade dele paga. Então, assim, é muito fácil a gente dar esse retorno para nossos clientes, né? E a gente hoje tem também um nível de aprovação muito alto, né? Todos os clientes estão satisfeitos, indicam a gente para vários outros amigos e familiares que têm esse perfil e que têm interesse em viajar muito mais e mais barato. Essa cliente mesmo que a gente estava conversando agora foi indicação de um colega de uma cidade próxima aqui, que ela não gasta tanto de cartão porque ela prioriza hoje pagar tudo em Pix e débito. Então, e tem um potencial de gasto muito maior, né? Então, é importante e assim, ela falou, cara, Marco, eu só viajo uma vez por ano para uma viagem internacional, porque meu marido não gosta de viajar e ele acha sempre muito caras as passagens. Então, quando eu comecei a mostrar a realidade, né, de quem tem o nosso serviço, né, as possibilidades, ela ficou doida, disse que eu estava esperando o marido chegar ali para explicar para ele mais ou menos como funciona, para fechar logo. Já me pediu, inclusive, o Pix da gente para já, assim que ele bater o martelo, já entrar em contato e já efetuar o pagamento da anuidade. Então, assim, cara, se você tem esse tipo de gasto e não tem esse tipo de serviço ainda, não entende milhas, você está deixando muita grana na mesa. E a gente está aqui justamente para te ajudar nesse processo. Toda a parte burocrática de milhas, transferência, que clubes assinar, que cartões ter, onde jogar suas milhas, né? Que cartões tirar, né? Tem muita gente que tem cartões desnecessários, então a gente cancela tudo que não faz sentido e fica apenas com os cartões realmente necessários, que vão lhe agregar demais, não só nos acúmulos, como te dar acesso à sala VIP. Tem formas hoje que a gente utiliza para fazer com que o cliente gere salas VIPs infinitas, ilimitadas. A gente faz todo o acompanhamento da viagem, processo de check-in, suporte jurídico, né? Todo o perrengue que o cliente passa, liga para a gente faz o possível para resolver, obviamente, o que está dentro da nossa alçada, né? Vão ter situações que vão ser impossíveis de se resolver, né? O cliente perdeu chegou atrasado no voo, perdeu o voo. Cara, aí não tem muito o que a gente fazer, a gente só vai ter que cotar outra passagem, ver o próximo voo para embarcar ele, e ele vai ter que arcar com isso. Agora, ele perdeu uma conexão, não sabe o que fazer, danificaram a mala dele. Ele liga para a gente já passa o nosso contato jurídico para ele já ver os procedimentos, já orienta os procedimentos iniciais para ele fazer ali no momento, né? E, se necessário, já entrar com uma ação, né? Posteriormente, ele já vai ter essa assessoria inclusa no serviço, sem custo nenhum para ele. Beleza? Então, assim, tudo isso são oportunidades que muitas pessoas hoje não entendem, não sabem que estão deixando na mesa, né? Muitas pessoas têm gastos substanciais acima de 15, 20, 30, 40 mil, né? Principalmente se estiverem em momentos de reforma de casa, né? Construção de casa, e não tem essa visão de que podem estar utilizando esses gastos para estarem, né, transformando boa parte deles
em viagens, né? E a gente está aqui justamente para isso e fazer com que nossos clientes sempre viajem muito mais do que estavam acostumados, né? Porque agora a gente consegue, né, entregar várias possibilidades, né, para eles. Então, assim, cara, é um serviço que realmente quem tem esse tipo de gasto e não tem um gestor tá deixando grana na mesa, né? Tá deixando de aproveitar a vida, né? Sozinho ou com a família, né? E, cara, viagem são experiências que a gente leva para a vida, né? Então, acho que quanto mais a gente puder viabilizá-las, né? Torná-las mais fáceis, mais simples para nossos clientes. Tem clientes que não têm saco de ficar pesquisando passagem mais barata, que é o melhor voo para ele, que companhia. Cara, ele só quer que você resolva a vida dele, entendeu? Então, a gente já vê seguro viagem, já vê aluguel de carro, a gente já vê hospedagem, a gente já vê aéreo, chip internacional, tudo isso a gente já entrega de mão beijada para o cliente, né? Muitas vezes a gente já consegue usar as milhas dele para pagar boa parte desses serviços, né? Então, assim, além da economia financeira, ele tem economia brutal de tempo, né? Então, cara, a gente, por exemplo, a gente está com a demanda agora de uma família que está indo para Disney. Nós não somos especialistas em Disney, mas a gente tem acesso a quem é. Então, a gente tem parceiros que trabalham só com Disney. Então, a gente pega essas demandas e senta com esses outros parceiros, debate, eles orientam a gente, fazem toda a parte de consultoria para a gente repassa para nossos clientes já tudo mastigadinho. Então, assim, cara, se você gosta de viajar, tem um gasto razoável, né? E está deixando de viajar por achar as passagens caras, cara, você precisa de um gestor de milhas. Se você viaja por obrigação, né? Você trabalha numa empresa que todo mês tem que estar viajando, visitando filial, né? Indo para congressos e tal, você precisa de um gestor. Se você tem família que mora distante, né? Precisa estar constantemente visitando elas, né? Ou até proporcionando que elas venham visitar você com mais frequência, mas sempre encontra passagens muito caras, você também precisa de um gestor. Então, assim, existem vários perfis, né, que não têm paciência de estudar sobre o mercado de milhas, né, mas quer ter os benefícios desse mercado. Então, o gestor de milhas faz justamente essa ponte de ligar interessados em viagens, né, e principalmente em viagens que vão gastar muito menos, para concretizar isso através das milhas. Então, a gente está nesse meio de campo, fazendo tudo ser conectados, né? Necessidade do cliente com a viagem que ele tanto deseja, né? Então, a gente está ali para justamente ver as possibilidades que ele tem nesse mercado, né? Entregar a melhor solução para que ele consiga viabilizar a viagem dele, né? E que ele consiga fazer a viagem gastando muito menos, né? A gente tem empresários aqui que não se importam de pagar 15, 20 mil numa passagem, né? E a gente consegue reduzir essa passagem para 8 mil, por exemplo, entendeu? Somente utilizando estratégias, né? Com milhas, né? Já aconteceu aqui. Então, assim, cara, não faz sentido, principalmente para empresários, perfis, né, básicos, né? Perfis clássicos, né? De clientes que precisam de gestão, são empresários, né? Advogados, médicos, né? São 3 perfis, né? Bem clássicos de clientes que buscam esse tipo de serviço, muitas vezes não tem saco de ficar procurando, não tem tempo, não entendem, né? Vão em qualquer agência de viagem, fazem as suas emissões, deixam muita grana na mesa e a gente está aqui justamente para valorizar o dinheiro, né, e os gastos desses nossos clientes para que eles convertam boa parte desses gastos em viagens, né? Não só em viagens, mas como em serviços nas suas viagens, em hospedagem, aluguel de carro, seguro viagem, chip internacional, tudo isso é possível a gente adquirir com milhas também, né? E a gente faz toda essa análise para ver o que é que fica melhor para nossos clientes. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí as oportunidades de quem ainda não tem serviço, mas tem esse perfil e que você, meu amigo, está deixando muita grana na mesa de forma desnecessária, uma vez que a gente está aqui para te ajudar, certo? E, cara, hoje eu digo a você, você tendo esse perfil, a gente garante que você não vai ter perda do seu investimento, né? 100% dos nossos clientes que têm esse perfil, na primeira emissão internacional,
já recuperaram 100% e muito mais, né? Eu tenho uma cliente que está indo agora com a família para Disney, então, agora no final do mês já, foi 18 mil de economia. Todas as passagens dela foram com milhas. Então, assim, acho que já deu ROI, né? Então, galera, fica essa a reflexão. Espero que vocês entendam a importância de se ter um gestor, né? E você não tem, caso você não tenha ainda, né? Nos procure, que a gente já vai fazer um atendimento personalizado para você. E quanto antes você correr atrás de nós, mais você vai estar economizando a partir de agora, né? Quanto mais tempo você prorroga essa decisão, mais tempo você está deixando de acumular, mais tempo você está deixando de passar a ganhar milhas com compras online, por exemplo, né? Muita gente não sabe que você consegue ganhar milhas com Uber, por exemplo. Então, todos esses serviços, né, a gente consegue converter parte deles em viagens, né? Então, assim, a gente vai transformar os seus gastos do dia a dia em um cofrinho que você, parte de todos esses gastos vai sendo depositado nesse cofrinho e a gente, quando você precisar viajar, a gente quebra e usa na sua viagem. Beleza? Meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, gestor de milhas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!